Fala galera, então olha só, nosso segundo bloco, vamos dar continuidade aí no ensino das figuras de linguagem. Então acompanha aqui comigo meu companheiro e minha companheira, né, para ficar unissex a parada. Então acompanha aqui comigo, ó. A próxima figura de linguagem que a gente vai estudar se chama antonomasia. Nome feio, né? Se liga só, é um tipo de perífrase que consiste na substituição de um nome, de uma pessoa ou de uma entidade por uma expressão que indique um traço que as caracterize ou qualifique. Veja, hoje ouvi um samba do Poeta da Vila. Quem é o Poeta da Vila? É o Noel Rosa. Os baianos cultuam muito a Rainha do Mar. Quem é a Rainha do Mar? Iemanjá. E o rei do futebol desembarcou ontem em Paris. Quem é o rei do futebol? Pelé. Então, tranquilão, né, galera? Antonomasia, perífrase, assim, bem parecidinho. Então, é um processo em que a gente tem várias palavrinhas, normalmente para designar uma só. Então, a rainha dos baixinhos, quem é? Xuxa. Cidade Luz, Paris e por aí vai, ok? Agora, galhos fraquíssimos em prova, né? Agora a gente vai trabalhar uma que cai bastante e que é bom saber, até mesmo porque, além de cair nas provas, faz parte muito de variados textos e, inclusive, é trazido à voga na esfera social, que é o conceito de eufemismo. Consiste no emprego de uma expressão suave e polida no lugar de outra considerada grosseira e pouco polida. Então, na verdade, quando a gente usa o eufemismo, é para amenizar, para suavizar uma ideia. E a intenção desta suavização pode variar. Essa é a verdade. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Ó. Ela já dorme o sono eterno, ou seja, morreu. Ele faltou com a verdade, ou seja, mentiu. O pobre homem contraiu mal de Lázaro, ou seja, lepra. Este desrespeitador dos bens alheios merece ser colocado à margem da sociedade. Então, eu estou falando que é o ladrão que merece ser colocado na cadeia, ou seja, merece ser o quê? Preso. Então, isso aqui é o eufemismo. E são várias as situações de eufemismo, né? Aqui a gente brincou com a situação de morrer e a gente faz muito isso, né? Dizendo que fulano foi desta para uma melhor, que fulano subiu no telhado e por aí vai. Essa de faltou com a verdade é ótima. Agora, isso é trazido também para a esfera social. É muito comum a gente utilizar o eufemismo com as categorias mais abastadas da sociedade. Por exemplo, se um camarada, um pai de família, passa por uma situação de necessidade, desesperado, ele está desesperado. E aí ele entra no mercado, como o mercado aqui do Rio de Janeiro, Guanabara. E aí ele observa um frango, daqueles mesmos que são congelados. E aí ele pensa, caramba, não tem nada para comer lá na minha casa. Ele pega, bota o frango debaixo da camisa, tenta sair correndo, mas para comer. O segurança vai pegá-lo, ele vai ser contido e esse camarada vai ser devidamente encaminhado. É óbvio que hoje em dia tem situações para poder trabalhar. Esse cara foi pego, na verdade, numa tentativa de usurpar aquele bem, mas para comer. Então é óbvio que, não vão prendê-lo. Eu espero que não prendam, porque esse camarada passa por uma situação e aí tem que ser avaliado. Mas, provavelmente, se não for assim tão bonitinho quanto eu estou pensando, esse camarada vai ser preso e vai sair no jornal que homem foi preso roubando no mercado Guanabara. É assim que vai sair. Por exemplo, esses jornais, Meia Hora, o Expresso, mesmo que o cara não seja preso, vai sair que ele foi preso roubando. Essa é a verdade. Agora, se você pega um político, um magnata do petróleo, ou então, sei lá, das redes de joias e coisa e tal, e esse camarada pega um dinheiro. Ele roubou o dinheiro.
Mas não vai sair nunca no jornal que ele roubou o dinheiro. Vai sair que ele desviou, vai sair que ele sonegou. Essa é a verdade. Então, por exemplo, um deputado pega um dinheiro de verba para educação, para saúde. Nunca vai sair que ele roubou R$1 milhão, 10 milhões de reais. Vai sair que ele desviou. Isso é eufemismo social. Então, a gente ameniza um conceito. Agora, tem uma contrapartida também, que de vez em quando alguns livros não entendem e apresentam como eufemismo, que é o disfemismo. É quando, na verdade, eu escracho a situação. Então, ao invés de dizer que o cara agora dorme um sono eterno, para dizer que ele morreu, eu digo que ele foi para os quintos dos infernos. Isso é um disfemismo, porque ao invés de tornar a situação mais polida, eu a torno mais grosseira ainda. Mais grosseira ainda, essa é a verdade. Então, cuidado, disfemismo cai em prova? Não, mas o eufemismo cai demasiadamente, tá? Então vamos continuar aqui a nossa brincadeira. A próxima a gente chama de prosopopeia. Ou o quê? Ou personificação, meu companheiro. Então aqui, ó, consiste na atribuição de ações humanas a seres inanimados. Quando aparece prosopopeia, o camarada se desespera. Ao aparecer personificação, ele já faz meio que uma analogia com a etimologia da palavra e já consegue pescar ali. Mas tenha em mente que prosopopeia é a mesma coisa que personificação. Então acompanha aqui comigo. A lua pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel, né, do João Bosco aí. Gente, a lua é um ser inanimado e ela não pode pedir, né? Então a gente está atribuindo uma ação humana a um ser inanimado. As ondas vinham beijar a praia. A onda não beija, né? Essa é a verdade. E são várias outras. Já que apareceu onda aqui, eu poderia dizer que a onda engoliu o surfista. Isto é uma prosopopeia. Isto é uma personificação. Eu posso dar um exemplo assim, ó. Rolou uma briga no bar e cadeiras voaram. Cadeira não voa, né? Então isto, mais uma vez, é uma personificação, é uma prosopopeia. Tranquilão, né? De vez em quando cai, mas nem tanto na prova, ok? Agora olha a próxima aí, ó. Sinestesia. Isso aqui, fugindo da alçada do concurso público e jogando para dentro do vestibular, cai demasiadamente, principalmente quando vão trabalhar estilos literários como o simbolismo. Então o camarada trabalha muito isso nos textos simbólicos. Então vamos lá. Consiste em aproximar, na mesma expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos dos sentidos. Então vou misturar olfato com tato, vou misturar visão com paladar. É assim que vai funcionar. Então acompanha aqui comigo, ó. O grito áspero o aterrorizou. Grito, ó, som. Áspero, ó, é algo palpável. Então, ó, nesse caso, a característica áspero, inerente ao sentido do tato, está sendo relacionada ao termo grito, que designa a ideia do sentido da audição. Isso mesmo. Misturou audição e tato. Agora olha a próxima. A luz daquela tarde era saborosa. Então, luz, visão, e saborosa, paladar. Aquele perfume cegou a minha vida. Perfume, olfato, cegou visão. Esse exemplo aqui, ó, é sensacional. Os homens passam muito por isso, né? A mulher passa por ele sente aquele perfume, parece que ele esquece o que está ao redor dele. Ele nem enxerga a mulher. O perfume deixa o camarada apaixonado. Acredito que deva acontecer com as mulheres também, né? Quando eu uso o meu perfume, o Malbec, a mulherada fica doida, ou então o Chuanchu, deixa minha mulher ouvir eu falando isso, né? Isso está sendo gravado, né? Tomara que não coloquem no YouTube, né? Deixa pra lá. Claro, eu estou brincando, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima. A próxima é hipérbole. Essa figura de linguagem aqui cai bastante na prova, então se liga só. Hipérbole consiste no emprego de uma expressão exagerada para dar ênfase a uma determinada ideia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente hiperbólica. Se eu for à sua casa e beber um
copo de água, e olha só, utilizando a metonímia, eu vou dizer, nossa, é a melhor água que já bebi em toda a minha vida. Isso é ser hiperbólico? É o exagero. Então acompanha aqui comigo, ó. Estou morrendo de sede por muita sede. Já disse isso 200.000 vezes, 200.000 por muitas. E chorei rios de lágrimas por muito. Então, na verdade, é impossível dizer que estou morrendo de fome no sentido, ou de sede, no sentido denotativo. Porque se estivesse morrendo, estava morrendo, não falando. Dizer que eu falei isso 200.000 vezes, caramba, é um exagero, porque senão eu ia ficar o tempo todo, né? Sei lá, pega a toalha, pega a toalha, pega a toalha. E não é assim que funciona. Assim como dizer que chorou rios de lágrimas. Imagina, o nordestino então, naquela situação ali da seca, bastaria chorar, que aí não ia ter mais seca, não é verdade? Então, velho Chico não ia ficar mais seco. Então, a gente tem aqui a relação da hipérbole. Toda hipérbole é um exagero, ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar duas figuras de linguagem que são extremamente interessantes para poder traçar um paralelo entre a antítese e o paradoxo, que é a próxima figura de linguagem que a gente vai trabalhar aqui. Eu sempre coloco essas duas em relação de comparação para que o aluno perceba as nuances e as diferenças que elas possuem. Porque se você pegar um livro tradicional, um pouco mais antigo, pode ser que ele não aborde de forma tão clara para o aluno. É muito comum os livros didáticos, principalmente os didáticos escolares, apresentarem a situação da antítese e do paradoxo como apenas uma oposição. Então, são traços de oposição. E não é bem assim que a banda toca. Eu vou mostrar aqui para vocês no nosso material e vou tentar aprofundar e traçar um paralelo ali entre as duas para que a gente possa perceber com toda perfeição, ok? Então vamos lá, aqui ó. Antítese consiste na aproximação de palavras ou expressões que mantenham entre si uma ideia de oposição. A gente vai trabalhar aqui através da etimologia. Tese significa ideia, opinião. Então aqui eu tenho uma ideia, eu tenho uma opinião. E ante é aquilo que é contrário. Então é algo que é contrário à opinião, contrário à ideia. Então realmente a antítese tem o valor da oposição. Exemplo: que a casa que ela fazia, sendo a sua liberdade, era sua escravidão. Então, entre liberdade e escravidão tem uma relação de oposição. Mas é qualquer tipo de oposição. O bem e o mal, o céu e o inferno, o branco e o preto, o feliz e o triste. Tem um livro do João Cabral de Melo Neto, cujo título é assim, ó, Vida e Morte Severina. Então, neste momento, ele trabalha vida e morte, ou seja, oposições. Exemplo de quê? De antítese. Olha aqui mais uma antítese. Você que inventou a tristeza, ora, tem a fineza de desinventar. Então, tem inventor e desinventor. Mais uma vez, o quê? Uma relação de oposição. Isso é a antítese. Agora, acompanha aqui comigo o paradoxo. Quando a gente fala em paradoxo, como eu disse a vocês, é muito comum os livros apresentarem que ele é uma espécie de oposição também. Vamos acompanhar aqui o sentido. É um tipo radical de antítese, pois faz mais do que aproximar palavras ou expressões que se opõem, cria uma contradição tão profunda entre as duas ideias que chega a quebrar com a lógica daquilo que se diz. Então, aqui até faz um sentido de simplesmente dizer que o paradoxo é uma oposição. É como se eu dissesse que é uma oposição bem exagerada, bem hiperbólica, que chega a quebrar o quê? A lógica. Sabe por quê? Porque, na verdade, a sua própria etimologia já nos mostra o que é o paradoxo. Da mesma forma que antítese é a contradição à ideia, à opinião, ou seja, é uma oposição realmente, paradoxo, vamos acompanhar. Doxo vem de doxia, que significa lei. E para vem de paralelo, ou seja, é algo que é paralelo à lei. Então acompanha aqui comigo. Eu tenho aqui uma linha. Esta é a lei. Esta é a verdade absoluta. E aqui eu traço um paralelo.
esta segunda linha vai encostar na outra? Em algum momento, vai passar a ser a outra, vai passar a ser a lei. Aí você, desgramado, vai falar assim para mim: sim, Sidney, em algum lugar no infinito. A aula não é de física. Então vamos lá, vou tornar mais objetivo. Aqui está a rua A, aqui está a rua B. A rua A um dia vai virar a rua B um dia vai virar a rua A. Não, pode ser até que elas se encontrem em algum local e virem a rua C. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, de Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor? Acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.